Rádio Unaerp. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Rádio Unaerp. Pontualmente, 18 horas. Sejam muito bem-vindos ao programa Minuto 1, edição noturna, produzido e apresentado por André Luiz Ribeiro, aluno da primeira etapa do curso de jornalismo da Unaerp, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. A coordenação de produção é do professor José Gilberto Santiago. Na técnica do programa está Tiago Alcaraz. 18h01 pelo horário de Brasília, vamos aos destaques desta edição, 22 de março de 2018. Sem confirmação dos Estados Unidos, presidente Temer anuncia trégua na taxa do aço. Sessão tensa no Tribunal Superior Federal. Ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso trocam agressões verbais. Dia D para Lula. Recurso do ex-presidente será julgado na próxima segunda-feira, dia 26. MEC divulga mudanças no Enem. Escolhido sucessor de Raul Castro em Cuba. E Facebook admite falhas e anuncia mudanças para aumentar a privacidade. Começa nesta sexta-feira em São Paulo o festival de música Lollapalooza. Minuto 1, você bem informado, minuto a minuto. Sem confirmação dos Estados Unidos, presidente Temer anuncia trégua em taxa do aço. O presidente Michel Temer anunciou ontem que o Brasil seria um dos países isentos da cobrança da sobretaxa do aço exportado aos Estados Unidos. Porém, até o fechamento desta edição do Minuto 1, a Casa Branca não tinha enviado ao governo brasileiro nenhum documento que confirmasse a abertura da negociação. Segundo Temer, a informação foi dada pelo representante do Comércio dos Estados Unidos durante uma reunião de comitê na Câmara de Representantes. De acordo com o presidente, as taxas não serão aplicadas enquanto as conversações não forem concluídas. A cobrança da taxa se iniciará amanhã. E há, entre membros do governo e do setor privado, incerteza quanto à suspensão do imposto. Olha, é o presidente Temer confirmando uma coisa que ele não sabe se vai acontecer ou não, mas que para o governo dele seria uma ótima, porque todo mundo sabe o quão ruim é essa sobretaxa que os americanos vão cobrar ou estão pensando em cobrar do aço brasileiro. Isso dificultaria a vida dos nossos industriais aqui e de certa forma lá de fora também. Tá? Mas o governo brasileiro simplesmente trabalha com uma coisa que eles não sabem se vai acontecer. E isso é meio perigoso. Tá, isso deixa o nosso mercado interior aqui incerto, sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. O Brasil não é o único
Segundo os Estados Unidos, o Brasil não é o único país com o qual eles vão abrir negociações. Abririam também com a Argentina, Nova Zelândia, Austrália, mas nada disso ainda foi confirmado. É meio perigoso fazer essas afirmações assim de bate-pronto. Sessão tensa no Supremo Tribunal Federal. Ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso trocam agressões verbais e julgamento chega a ser suspenso. Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso se agrediram verbalmente ontem, durante julgamento no plenário do Tribunal Superior Federal. Claramente com posições opostas no Supremo, os dois ministros da corte protagonizaram um novo bate-boca, que levou a ministra Carmen Lúcia a suspender temporariamente a sessão. A discussão começou quando Gilmar, ao proferir seu voto sobre doações eleitorais ocultas, indicou, sem citar abertamente o colega, que Barroso teria sido, abre aspas, esperto, fecha aspas, ao tentar abrir precedente sobre a descriminalização do aborto em julgamento na primeira turma, em novembro de 2016. Barroso, irritado, disse que o caso lembrado por Gilmar nada tinha a ver com a pauta. Disse ainda que Gilmar agride os colegas e não consegue articular argumentos. Gilmar tentou responder, mas Carmen Lúcia suspendeu a sessão. Essa não é a primeira vez que os dois trocam acusações no plenário da corte. Em junho passado, os ministros discutiram durante o julgamento sobre a validade da homologação da declaração do grupo JIF e a manutenção do ministro Edson Fachin como relator do caso. Antes da discussão, Gilmar já tinha questionado os critérios utilizados pela presidente Carmen Lúcia para definir a pauta do julgamento. Esse bate-boca no nosso Superior Tribunal Federal só mostra o quão desorganizados e o quão complicada a situação está lá em Brasília. Eles simplesmente não conseguem se entender a respeito dos temas que eles próprios devem analisar e julgar. O Supremo está dividido, bagunçado. São decisões que mudam de lado a cada instante e parece que para eles é mais importante buscar, pelo menos no caso do senhor Gilmar Mendes, é sempre buscar alguma coisa que tenha a ver com o lado pessoal, alguma coisa, algum interesse que seja fora do limite da justiça, quase como se fosse algum interesse pessoal. Ao que tudo indica, essa briga por lá ainda vai continuar bastante. Nós ainda vamos ver cenas como ontem, aquele bate-boca transmitido ao vivo pela TV Justiça, aquela coisa horrorenda de você ver duas pessoas de classe, duas pessoas que a gente considera como pessoas de bem, são os homens mais poderosos do país, se comportando daquela maneira. Coisa vexatória, ridícula de se ver, né? E nós, como brasileiros, temos que ver e ouvir e encarar mais essa. Recurso de Lula será julgado na próxima segunda-feira. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região julga o embargo de declaração do ex-presidente Lula na próxima segunda-feira, dia 26, à 1h30 da tarde. Se perder este recurso, Lula pode ter sua prisão decretada. Desde 2016, o Tribunal Superior Eleitoral faz prevalecer jurisprudência no sentido de que condenados em segunda instância podem ter a pena executada. A sessão vai analisar o embargo de Lula e não terá transmissão de áudio nem de vídeo. O recurso é decisivo para o ex-presidente, cada vez mais perto da prisão da Operação Lava Jato. Lula foi condenado a 12 anos e 1 mês de reclusão no processo que apura corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso Triplex. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, o petista disse ontem que não tem medo de ser preso. Abre aspas. Acho que as pessoas que me condenaram estão mais intranquilas do que eu.
sabem que fizeram uma barbárie jurídica, fecha aspas, afirmou o presidente. A estratégia dos advogados de Lula é recorrer a todas as instâncias possíveis caso a condenação seja mantida. O cerco está, pouco a pouco, se fechando em torno do ex-presidente Lula. Tudo o que ele pode fazer agora é ganhar tempo, enquanto seus advogados apelam para todos os recursos possíveis que inviabilizem a sua prisão. Acho muito difícil que ele fique impune. Diante de todas essas provas, o tribunal vai acabar acatando a decisão e Lula vai ser preso, sim. E no próximo bloco você confere: Radar, notas sobre a vida política do país. Voltamos já. Rádio Unaerp. Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você pertence, seja A, B, O ou AB, tem sempre alguém esperando você. Uma doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você ouve Rádio Unaerp. Estamos de volta com o Minuto 1. Você bem informado, minuto a minuto. Radar. Notas sobre a vida política no Brasil. Dossiê do crime, parte 1. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, terá de mudar a sua rotina no Rio. Relatórios de inteligência mostram que o crime organizado possui informações sobre o hotel, as livrarias e os restaurantes que o ministro frequenta quando está na cidade. Olha, não seria pouco afirmar que eu acho que os bandidos sabem até a marca do charuto que ele fuma. Imaginem isso. Tá secretamente um grupo de pessoas juntando informações a seu respeito. O que eu acho estranho é como a polícia obtém essas informações. Eu imagino que se já se sabe da existência de um relatório, por que ninguém toma providência? Talvez a polícia pudesse identificar e tomar medidas para ou punir ou manter essas pessoas manter essas pessoas vigiadas mais de perto, né? Diante dos fatos, por exemplo, que aconteceram na semana passada com o caso da vereadora Marielle, né? Acredito eu que não seria nenhuma maldade, nenhuma falta de inteligência tentar buscar quem são essas pessoas, identificar, viajar e, se possível, dar um chega pra lá nelas, fazer alguma coisa para proteger mais a vida das pessoas que tentam fazer alguma coisa por esse país. Dossiê do crime, parte 2. Luiz Roberto Barroso tem recebido telefonemas preocupantes. São pessoas advertindo de que os processos assinados por ele estão sendo vasculhados e de que até sua integridade física está em risco.
O Barroso tem muitos desafetos no Brasil, especialmente dentro da cúpula do próprio governo. Tá? Então, é mais um que precisa ficar de olhos abertos, vigilância constante, tá? E sob cuidados também. E relatar qualquer tipo de movimento estranho que ele por acaso note na sua vida, de ir e vir, de trabalho para casa, de residência. Isso é muito preocupante. Golpe de mestre. Além do reajuste de 2,9% em março, o governo vai pagar um adicional aos beneficiários do programa Bolsa Família, que se disponham a fazer trabalho voluntário, cerca de R$20. Não está descartada a hipótese de mudar o nome do programa para Bolsa Dignidade. Se fizer isso, Temer tomará para si uma das bandeiras eleitorais do PT. É o Michel Temer em campanha, é o Michel Temer tentando puxar para si bandeiras que tecnicamente não são deles, ideias que não são deles, mas assim como na arte, nada se cria, tudo se copia, na política também não é diferente. Então, o que ele quer é tentar se apoderar dessa ideia do PT para usar junto com o MDB para as próximas eleições. E por falar em PT, o partido vai conectar todos os perfis de suas redes sociais aos das principais lideranças do partido. O objetivo? Informar ao vivo a prisão de Lula. A ideia é acionar a militância em tempo real. O PT tentando utilizar as redes sociais ao seu favor. Vamos colocar a militância na rua assim que Lula for preso. As pessoas na rua, mobilização, é exatamente isso que o partido quer para o caso do ex-presidente Lula, que não vai escapar da prisão. É possível afirmar categoricamente que segunda-feira para ele é o dia D, o Superior Tribunal vai manter essa condenação e ele vai sim pagar pelos erros que ele cometeu. O Rei da Selva. Quando o assunto é sua relação com Temer, Rodrigo Maia faz questão de lembrar que salvou o presidente 2 vezes. E acrescenta que ainda tem em seu poder 2 dezenas de pedidos de impeachment contra ele. Bom, é um recado claro do presidente da Câmara ao presidente da República. Eu vou disputar as eleições pelo meu partido. Eu vou fazer o meu melhor para assumir a presidência e Vossa Excelência, por favor, me deixe quieto aqui no meu canto, fazer o meu trabalho na Câmara dos Deputados. Sarney para todo sempre. À beira dos 88 anos e de volta ao Maranhão, José Sarney montou um gabinete na TV Mirante, joia da família, para receber políticos. Ele quer ajudar a filha Rosiana na disputa do governo. José Sarney é uma lenda do Brasil. Quase com 90 anos de idade, ainda um político, ainda na ativa. Como todo bom político, ele tem um conglomerado de emissoras de rádio e TV. Claro, tudo isso funcionando ao seu favor e também a da família. Aqui no Brasil é clássico a história dos meios de comunicação funcionarem ou serem mais acessíveis, terem mais possibilidades na mão de políticos e gente que tem muito dinheiro. Tudo um jogo de interesses.
Michelle Obama no Brasil. Em maio, Michelle Obama deve desembarcar em São Paulo com a atriz Nicole Kidman para um evento sobre empreendedorismo. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos cobrou $750 mil pela presença. Nicole foi mais humilde, pediu apenas $250 mil. Convenhamos que $750 mil ou mesmo $250 mil é uma quantia de dinheiro bastante elevada para fazer parte de um evento, parte de uma palestra ou uma série de palestras. Mas quando a gente é importante o que tem e tem o que dizer e como e sabe como dizer, então as pessoas pagam para ver. No próximo bloco do Minuto 1, Toyota testa primeiro carro híbrido movido a etanol. E veja também, vereadora amiga de Marielle relata ameaças. A gente volta já. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal. Ouça a Rádio Unaerp no seu computador. Acesse jornalismonaerp.com.br. Toyota testa primeiro carro híbrido movido a etanol. A Toyota do Brasil iniciou na última segunda-feira, dia 19, testes de rodagem com o Prius Flex, primeiro carro híbrido que pode usar etanol no lugar da gasolina, em combinação com o motor elétrico. A tecnologia inédita foi desenvolvida por engenheiros do Brasil e do Japão. O protótipo Flex foi feito com a versão do Prius importada do Japão desde 2013, que tem motores a gasolina e elétrico. A Toyota já vendeu 11 milhões de híbridos no mundo, a maioria Prius. Segundo o Inmetro, ele faz 18 km com 1 litro de gasolina na cidade e 17 km com 1 litro de gasolina na estrada. Segundo o Inmetro ainda, é o carro econômico mais vendido no país. A ideia da Toyota é produzir o modelo Flex no Brasil e exportá-lo, em princípio, para a América Latina. A empresa aguarda decisões do governo sobre a taxação de impostos para esse tipo de veículo. Para quem não sabe o que é um carro Flex, é um carro que tem uma tecnologia muito interessante. O carro funciona com 2 motores. O carro híbrido funciona com 2 motores. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão. Na maior parte do tempo, o carro roda com o motor elétrico. Então, quando você está na cidade, dirigindo a baixa velocidade, o carro utiliza o motor elétrico, que se vale de uma bateria que se recarrega com a própria energia do automóvel. Quando você pisa no freio de maneira leve, a energia do freio é transformada em energia para a bateria. E isso recarrega a bateria do automóvel. O motor a combustão, no modelo híbrido, ele entra em funcionamento quando você precisa de mais força e mais potência. Então, quando você está numa estrada e tem que fazer uma ultrapassagem, passou dos 100 km, o motor a combustão começa a funcionar e você faz a ultrapassagem e continua. A partir do momento em que você reduz a velocidade, o carro faz a mudança no motor também e volta ao estado ao motor elétrico. Isso reduz muito o consumo de combustível e também polui menos. Segundo a Toyota, esse vai ser o híbrido mais limpo do mundo, em razão de usar o etanol, que é um combustível que polui muito pouco.
Vereadora amiga de Marielle relata ameaças. Amiga de Marielle Franco, Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, vereadora em Niterói, na Grande Rio, já sofreu ameaças de morte por telefone e pelas redes sociais. Em novembro do ano passado, a parlamentar fez uma queixa em uma delegacia de polícia do Rio. À época, o caso não foi investigado. Porém, essas ameaças podem ajudar na investigação do caso de Marielle. Negra e feminista, Talíria diz enfrentar ataques, abre aspas, sistemáticos nas redes sociais, nas quais é chamada de, abre aspas, vagabunda. Abre aspas, dizem que se me encontrarem na rua vão meter uma bala na minha cara. Dizem que é para eu voltar para a senzala, declara a vereadora. A hostilidade não se resume a palavras. A sede do PSOL em Niterói chegou a ser invadida por um homem armado que ameaçava a vereadora. Talíria é professora de História e mestranda em Serviço Social. Conheceu Marielle na época em que dava aulas no curso pré-vestibular do Complexo da Maré. Essa questão da violência contra a mulher, ela é uma questão que ela não está presente só no Brasil. Na Espanha, existem muitos casos onde a vítima fez a denúncia, a mulher fez a denúncia contra o parceiro, contra o amigo, às vezes, e a polícia simplesmente não fez nada. Passou um tempo, a mulher volta na delegacia, faz uma denúncia, ninguém toma providências. Na Espanha é muito comum isso. Numa terceira ou quarta vez, onde a violência acontece, a mulher acaba sendo assassinada. Isso é bem comum lá, tá? Então não é um problema único e exclusivamente do nosso país. Aqui é uma pena que aconteça, é difícil a gente aceitar isso, mas as autoridades têm que fazer alguma coisa, tomar medidas, criar leis mais duras para começar a inibir esse tipo de evento e não deixar que isso aconteça mais. No próximo bloco, eleições em Cuba. Miguel Díaz-Canel assume dia 19. E ouça também. Facebook admite falhas e anuncia mudanças para aumentar a privacidade. Eleições em Cuba. Miguel Díaz-Canel assume dia 19. Miguel Díaz-Canel, atual vice-presidente de Cuba, assumirá o lugar de Raul Castro no próximo dia 19 de abril. As eleições para a nova Assembleia ocorreram discretamente no último dia 11. Nenhum incidente foi registrado. Tampouco houve surpresas na escolha do sucessor de Raul Castro. O engenheiro, de 57 anos, é visto como um homem leal aos ideais do Partido Comunista. O político governará com o filho e o genro do atual ditador. Olha, é fato que nada excepcional aconteceu nas eleições em Cuba. A novidade está na ideia de que Miguel Díaz será o primeiro nascido depois da Revolução de 59 a assumir o posto. A falta do sobrenome Castro afasta a suspeita de que a família transformou a ilha numa ditadura hereditária. Não há, entretanto, possibilidade alguma de que ele governe sozinho. Será acompanhado bem de perto por dois homens que são os pilares da estabilidade revolucionária em Cuba. Alejandro Castro Espín, chefe da inteligência, e Luiz Alberto Rodrigues López Callejas, genro de Raul e chefe das Forças Armadas. Raul vai continuar como primeiro secretário do Partido Comunista e precisará ser consultado nas decisões mais importantes e terá ainda poder de veto. Ou seja, seguirá dando as cartas no país, como fez seu irmão Fidel até a sua morte em 2016. A situação em Cuba não é das melhores. O presidente americano Donald Trump ameaça cortar as receitas do turismo e as doações de petróleo venezuelano estão baixas. O país precisa de investimentos estrangeiros. Para isso,
pretende demonstrar que está em transformação, abrindo a economia para o capitalismo. Um presidente jovem e civil é um bom disfarce para isso, enquanto Alejandro Castro e Luiz Alberto Rodrigues cuidarão para que as reformas ocorram sem afetar os valores históricos dos comunistas. Ou seja, não haverá reforma nenhuma, as mudanças serão poucas, a ditadura vai continuar em Cuba e eles vão fazer de tudo para não mudar nada. Eu tenho aqui algumas curiosidades a respeito de Cuba. A Coca-Cola era vetada no país. Só foi liberada em 2015. Tucola é o nome do refrigerante que concorre com a marca americana. Detalhe, a Coca-Cola não caiu no gosto dos cubanos. A educação em Cuba é gratuita e de excelente qualidade. Para que não haja distinção de classe econômica, o uniforme é obrigatório e padronizado. Na pré-escola é vermelho e branco. No fundamental, amarelo e branco. Para os pré-universitários, azul e branco. O acesso à internet é controlado, assim como os meios de comunicação. E aqueles carros antigos que raramente a gente vê andando nas nossas ruas aqui no Brasil e nas ruas de outros países também, esses carros antigos são uma atração em Cuba. Então, uma parte bem atrativa da ilha. É muito comum o turista andar, fazer passeios pela ilha nesses carros. Facebook admite falhas e anuncia mudanças para aumentar a privacidade. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, falou pela primeira vez ontem sobre o escândalo do uso ilícito de dados de 50 milhões de usuários da rede social. Por meio de uma postagem em seu perfil, o executivo confirmou que as informações foram utilizadas de maneira ilícita pelo pesquisador Alexander Kogan e pela empresa Cambridge Analytica. O texto também afirma que o Facebook soube das ações de Kogan e da Cambridge Analytica em 2015. Na ocasião, a empresa baniu o pesquisador da rede social e exigiu garantias de que a Cambridge Analytica havia excluído os dados. Zuckerberg afirmou que só soube que a consultoria ainda mantinha os dados por meio de reportagens publicadas no último sábado. A primeira medida adotada pelo Facebook será investigar empresas que acessaram um grande volume de dados pessoais. Os aplicativos suspeitos passarão por auditorias. Agora, eles só terão acesso ao nome, foto de perfil e endereço de e-mail dos usuários. Vamos entender o caso. A Cambridge Analytica conseguiu milhões de dados através do Facebook. Mas o que exatamente eles fizeram com essas informações? Bom, a Cambridge Analytica utilizou essas informações para traçar perfis detalhados das pessoas e depois cruzá-las com outras informações. Como nós podemos nos proteger disso? Evite participar de jogos que dependem de conexão com o Facebook para funcionar. É assim que se obtém acesso a dados pessoais. Se você já participou de algum, revogue as permissões dos aplicativos aos seus dados. Certifique-se também de alterar as configurações de privacidade da rede social para que informações como número de telefone, amigos, fotos e postagens não sejam acessados por terceiros. A única forma de impedir que seus dados sejam usados é excluindo sua conta. Bom, nós não precisamos, na verdade, chegar ao extremo de excluir a nossa conta do Face para se sentir completamente seguro. Basta usar com sabedoria, com inteligência e, sobretudo, com bom senso. Não participar de joguinhos, não participar de enquetes. Isso nunca chega até a gente de maneira gratuita. Imagina você, vamos pensar um pouquinho. Eu simplesmente estou na minha casa sem fazer nada e vou pensar assim, eu vou fazer uma brincadeira no Facebook, eu vou criar uma enquete. Eu vou criar uma brincadeira para interagir com as pessoas.
Será mesmo? Eu vejo algumas coisas no Face e eu fico com... Eu literalmente fico com o pé atrás. Porque eu imagino por que aquilo ali foi parar ali. Por alguma razão alguém colocou. Mas seria simplesmente uma brincadeira, não tenho nada pra fazer, vou aqui interagir com as pessoas, vou brincar. Não, existe sempre alguma coisa por trás disso. Então, desconfiem das redes sociais, tá? Não aceitem tudo como verdade e fiquem com o pé atrás. No próximo bloco do programa, previsão do tempo e as dicas pro fim de semana que tá chegando. A gente volta já. Você ouve a Rádio Unaerp. Uma mãe reconhece na outra as noites mal dormidas, as histórias contadas mais de 1000 vezes, as dúvidas e as primeiras conquistas. Uma mãe reconhece na outra sentimentos que não cabem no peito e o poder que só as mães têm, o poder da doação. Se você pode, doe leite materno. Um pouco do que você doa é tudo para quem precisa. Informe-se no banco de leite humano mais próximo. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ouça a Rádio Unaerp no seu smartphone. O aplicativo da Rádio Unaerp está disponível para iOS, Android e Windows Phone. Previsão do tempo. Os próximos dias continuam com a cara quente e ensolarada do verão. Pois é, o verão acabou, mas não quer ir embora. Amanhã a temperatura continua alta em todo o estado de São Paulo e retornam as pancadas de chuva no fim do dia e também à noite. Em Ribeirão Preto, a temperatura mínima chega a 21 graus e a máxima a 31. Começa nesta sexta-feira a edição brasileira do Lollapalooza. Começa amanhã em São Paulo a 7ª edição do festival Lollapalooza. Neste ano, a festa terá 3 dias, uma a mais do que as edições passadas mais recentes, e pretende atrair mais de 80 mil pessoas por dia no Autódromo de Interlagos, onde acontece até o dia 25, domingo. Red Hot Chili Peppers, Pearl Jam e The Killers retornam ao Brasil como atrações principais do evento. A programação mescla, sobretudo, rock e suas variações, música eletrônica e a combinação de hip hop e rhythm and blues. Mano Brown sobe ao palco no fim da tarde de sábado, e sua apresentação pode ser a mais contundente e política do festival. O DJ Alok, maior nome da música eletrônica no país, fecha a noite de sexta no palco Paris. É a segunda vez que Alok se apresenta no festival. A primeira foi em 2016. Outra grande atração do festival é o rapper americano Wiz Khalifa, que se apresenta no domingo, às 21 horas. Os ingressos para o festival podem ser comprados nas bilheterias do autódromo. Os preços variam entre R$ 400 e R$ 1.390. Pra quem não tá afim de sair de casa no final de semana, pra quem curte um programinha mais calmo, mais tranquilo, uma boa opção é o cinema. Tomb Raider, A Origem. Estreou no Brasil no último dia 15, Tomb Raider, A Origem. A atriz sueca Alicia Vikander interpreta a heroína Lara Croft, vivida por Angelina Jolie nos filmes de 2001 e 2003. Na trama, a jovem arqueóloga Lara Croft investiga o desaparecimento de seu pai numa ilha cercada de rochedos e repleta de perigos, enquanto procura por uma tumba milenária amaldiçoada. O filme é baseado no jogo, lançado em 2013. Criticada por sua falta de semelhança com Angelina Jolie, Alicia Vikander declara que Jolie transformou a personagem em ícone, mas que era necessário trazê-la para os dias atuais, refletindo um padrão de beleza atual
e realista. Para rodar o primeiro longa, Lara Croft Tomb Raider, Angelina Jolie fez uma cirurgia para implantar silicone. Vikander, por sua vez, praticou musculação, ciclismo, escalada, boxe e artes marciais mistas durante a preparação para o papel. A atriz diz que se machucou bastante nas cenas de ação e as sequências filmadas embaixo d'água foram as que mais lhe deram medo. Eu li uma entrevista da Alicia logo depois do Tomb Raider, assim que as filmagens terminaram. Durante o processo de preparação para o papel, ela ganhou muita massa muscular. Então foram semanas, meses até, para adquirir a força com a qual ela aparece no filme, a força muscular com a qual ela aparece no filme. O engraçado é que ela disse que levou menos de 2 semanas para perder tudo que ela tinha conquistado nesse tempo todo. O programa Minuto 1 desta noite fica por aqui. Esta edição foi produzida e apresentada por André Luiz Ribeiro e transmitida desde os estúdios da Rádio UNAERP em Ribeirão Preto. A coordenação de produção é do professor Gil Santiago. Na técnica da rádio esteve Tiago Alcaz. Dedico este primeiro programa à minha mãe e meus irmãos e também aos meus colegas de jornalismo, em especial a Lívia Érica. Esteja você onde estiver, qualquer que seja a sua nova escolha para uma carreira, estaremos todos torcendo por você. A todos vocês desejo uma excelente noite. Muito obrigado pela audiência. Continue agora com a programação da Rádio UNAERP. Música, informação, prestação de serviço. Rádio UNAERP. Nota Fiscal Paulista. Doe seus cupons para a Advirp. O que significa a retirada da trava de 7,5% para o cálculo dos créditos dos cupons válidos somente para as entidades? Sem a trava, um cupom poderá gerar até R$ 257, independente do valor da compra. Um cupom de R$ 10 poderá alcançar o teto, ou seja, pode gerar créditos de até R$ 257. Na antiga regra, com a trava, ele gerava no máximo 75 centavos de crédito. Se eu doar o meu cupom para uma entidade, também vou ganhar bilhetes para participar do sorteio para pessoas físicas? Sim. A doação de 50% dos recursos era destinada a apenas 4% das entidades. O novo modelo visa uma melhor distribuição desses recursos. A previsão de doações pode atingir a R$ 200 milhões ao ano. Como doar créditos da Nota Fiscal Paulista? Siga o passo a passo. Para se cadastrar, acesse o site da Nota Fiscal Paulista, nfp.fazenda.sp.gov.br. Entre no sistema com seu login e senha. Acesse o campo Entidades na barra superior do site. Em seguida, Doação de cupons com CPF automática. Você pode escolher o período de doação: anual, semestral ou trimestral. Abaixo, você irá digitar o nome da entidade Advirp na segunda opção por razão social. Selecione a Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região e confirme sua doação automática.